Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje, que tem a finalidade de estudar o livro A Caminho da Luz, comigo, André Luiz Querini Vilar. Sejam bem-vindos a este vídeo que tem o intuito de juntos aprendermos, conhecermos, modificarmos o nosso entendimento e não vejam em mim um professor, mas um companheiro com muita força de vontade e com muita vontade de juntos propagarmos esta doutrina apaixonante que é o Espiritismo cristão. Que alegria em podermos estar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz através do seu canal no YouTube. Que alegria em juntos efetuarmos o estudo desta obra que tem trazido para mim, particularmente, um entendimento e um enriquecimento que anteriormente eu não tinha visto, compreendido e aceitado. Você que está chegando pela primeira vez no estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo, seja muito bem-vindo. Assista ao vídeo de hoje e recomendo que vá no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, se inscreva no canal, habilite as notificações e acompanhe conosco o estudo desta obra desde o prefácio. Há uma playlist só do estudo A Caminho da Luz. Vocês que já estão acompanhando comigo desde o início, vamos à continuidade do nosso estudo. Se surgir alguma dúvida, algum comentário, interaja conosco pelo WhatsApp 19 997 78 2794. Relembrando que nós estamos estudando o capítulo 14, a edificação cristã. Já vimos os primeiros cristãos. No vídeo passado nós vimos a propagação do cristianismo e agora veremos a redação dos textos definitivos. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina, os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos, com vistas ao futuro, não somente junto aos apóstolos e seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Os cristãos mais destacados trocam entre si cartas de alto valor doutrinário para as diversas igrejas. São mensagens de fraternidade e de amor, que a posteridade muita vez não pôde ou não quis compreender. Emmanuel foi um pouco mais enérgico neste momento e, ao mesmo tempo, esclarecedor. Ele nos mostra que, naquele momento, era necessário uniformizar a divulgação da mensagem, tendo um único livro como base. Então foram juntando as peças do quebra-cabeça, os textos de Mateus, os textos de João, o evangelista, de João Marcos, que assina como Marcos, do médico grego Lucano, chamamos de Lucas, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, e nós passamos a observar que este conjunto de material, e também o Apocalipse de João, já estava me esquecendo do 7º livro do Novo Testamento. E esses 7 livros foram compondo gradualmente o que nós temos hoje como Novo Testamento. Então a Bíblia, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte são os livros de Moisés, conhecido como Velho Testamento. E a segunda parte, os ensinamentos de Jesus, que é o Novo Testamento. Um completa o outro. Um vem falar da justiça, vem falar de forma figurada da criação divina, e o outro vem falar da lei de amor, de justiça e de caridade. Só que nós percebemos que entre as comunidades nascentes da época, muitas correspondências foram trocadas.
ensinamentos, dúvidas, soluções para os problemas, dilemas. E nessas cartas, que hoje nós temos esparsas, já não possuímos mais na sua totalidade por N situações que levaram a isto, o que nós percebemos que até hoje muitas situações que nós encontramos no Novo Testamento foram refutadas pelos seus adeptos. Por muitas situações, seja uma mensagem que puxou muito pelo cunho moral. Nós percebemos que todas as vezes que uma religião procurou ao longo do tempo puxar muito para a moralidade, ela sempre foi uma religião com um número pequeno de seguidores. Por quê? Porque não é o que as pessoas querem ouvir. Transformação, melhoria, progresso, vamos mudar, vamos corrigir. Não. As pessoas querem algo que não façam pensar, algo que já dê a solução pronto, algo que já apresente um caminho fácil. Então nós percebemos que os ensinamentos de Jesus foram sendo moldados conforme os interesses das pessoas, dos nobres, dos políticos, dos religiosos. E quando se tem este tipo de pensamento, nem sempre analisa o conteúdo, nem sempre analisa o entendimento. Quantas coisas nós não fazemos hoje que orientações e mais orientações foram dadas e que não levamos adiante? Então o que Emmanuel procura nos dizer aqui? Que as informações estão para todos nós, naquela época, nos dias atuais, continuaremos a ter no futuro, mas se eu não tiver aquele real entendimento de que é bom para mim, vai poder me ajudar, naturalmente eu vou compreender esta mensagem parcialmente. Então aqui nós estamos vendo a unificação destes textos, fruto hoje do que nós somos herdeiros. Continua o espírito amigo. Muitas escolas literárias se formaram nos últimos séculos, dentro da crítica histórica, para o estudo e elucidação desses documentos. A palavra apócrifo generalizou-se como o espantalho de todo o mundo. Histórias numerosas foram escritas. Hipóteses incontáveis foram aventadas. Mas os sábios materialistas, no estudo das ideias religiosas, não puderam sentir que a intuição está acima da razão e ainda uma vez falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios e na apresentação das grandes figuras do cristianismo. Olha que interessante o que Emmanuel nos coloca, que a intuição está acima da razão. É curioso porque esta mensagem faz um apelo à nossa própria consciência. Naquela época, muitas pessoas tinham os olhos, mas não enxergavam. Tinham os ouvidos, mas não ouviam. Possuíam um cérebro, mas não pensavam. É curioso que Emmanuel, ele nos alerta sobre isto, sobre a deturpação da mensagem, a falta de critério, os pesos e as medidas sendo diferentes uma das outras. Ele nos fala das ideias materialistas que saturaram o cristianismo com hipóteses, aventando possibilidades, criando personagens, modificando o curso da história. E nesta situação toda, sempre um prejuízo traz a mensagem, a sua propagação, ao seu entendimento, a sua compreensão. Nós vemos que passaram pouco mais de 2000 anos e não temos mais visto por aí aquela doação pelo Cristo. Nós vemos sim
muitos bons companheiros, intérpretes maravilhosos da mensagem do Cristo, mas desde que não haja testemunho, desde que tudo caminhe bem. E agora nós vimos, há meses atrás, no auge da pandemia, quando fomos convidados a permanecermos em nossos lares pelo isolamento social, nós percebemos que falamos com maestria, mas muitas pessoas não interiorizando a mensagem, com medo da morte, com medo da separação dos seus familiares, entraram num desequilíbrio imenso. Quantas pessoas não tive a oportunidade de conversar por e-mail, pelo WhatsApp, numa conversa em que as pessoas diziam assim: André, eu estou sem norte, eu não sei o que eu faço. Mediante a esta incerteza que estamos tendo, eu não sei como ficarei. E aí foram criando aquelas ideias todas, trazendo e valorizando as dificuldades de várias matizes. Será que se tivéssemos um pouco mais de compreensão, de fé, de aceitação, de credulidade, será que nós passaríamos por tantas turbulências emocionais e sentimentais, resultando num desequilíbrio espiritual, quanto temos passado? Não é aceitarmos tudo sem um crivo da razão, não, precisamos do crivo da razão, mas termos também um pouco mais de compreensão no projeto que nos chegou através do Cristo há 2000 anos atrás, e não sermos mais um cidadão, mais um homem casado, mais uma mulher mãe de família, mais um filho. Não, nós hoje temos o conhecimento para sermos diferenciados, não em inteligência apenas, mas em moralidade, em caráter, na forma que lidamos e gerenciamos nas mais variadas situações de nossa existência. É uma meditação de um coração para o coração amigo ou amiga que me acompanham neste momento, a não deixarmos adormecer a mensagem do Cristo. E no segundo bloco, teremos a felicidade de continuarmos um pouquinho o estudo a respeito desta temática vinda de Emmanuel. Já retornaremos. Ao retornarmos à nossa segunda parte, com o programa Jesus e o Espiritismo, eu gostaria imensamente de agradecer a audiência, ao compartilhamento, ao engajamento dos amigos e das amigas com este programa, comigo que apresento, com essa espiritualidade amiga que nos apoia. Que alegria em juntos podermos estudar assuntos transcendentais que têm a capacidade de nos convidar à meditação e, quem sabe, à modificação. Ser cristão não é simplesmente num templo cristão, igreja católica, igreja reformada, centro espírita, tenda de umbanda, não. Ser cristão é pegar o conhecimento da minha escola religiosa e procurar exercê-lo, exercitá-lo, multiplicá-lo, compreendê-lo na sua essência. Não é fácil. Não é fácil seguirmos uma religião que clareia o nosso horizonte e, ao mesmo tempo, coloca em nossas mãos o nosso futuro. Mas é um privilégio ao mesmo tempo estarmos diante de uma segmentação espiritualista que nos mostra um mundo espiritual mais próximo de nós do que imaginamos, mostra-nos a felicidade de termos uma consciência tranquila por fazermos o que está à nossa altura
E eu acredito fielmente que neste momento de turbulência emocional coletiva, nós, os espíritas, temos um grande papel em nossas mãos. Não digo envolvendo toda a humanidade, não, mas envolvendo os nossos próprios familiares, envolvendo as pessoas ao nosso lado, envolvendo as pessoas que nós temos contato em nosso dia a dia, que possamos compreender que este papel não deve ser legado aos outros, deve ser vivenciado por cada um de nós. E no último parágrafo do texto de Emmanuel sobre a redação dos textos definitivos, Emmanuel nos fala: a grandeza da doutrina não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos ou de Mateus, de Lucas ou de João, está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo os corações. Não há vantagem nas longas discussões quanto à autenticidade de uma carta de Inácio de Antioquia ou de Paulo de Tarso, quando o raciocínio absoluto não possui elementos para a prova concludente e necessária. A opinião geral rodopiará em torno do crítico mais eminente, segundo as convenções. Todavia, a autoridade literária não poderá apresentar a equação matemática do assunto. É que, portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas, e se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição tem a marcha à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Já tive a oportunidade de externar a minha opinião e externarei novamente neste instante. Para mim, este livro ele é de grande conteúdo doutrinário, histórico, tanto da história física nossa, quanto da história espiritual. Creio que é uma pedra preciosa que a espiritualidade amiga nos concedeu. Emmanuel, num rápido resumo, por conta do tempo, dos fatos históricos, num poder de síntese extraordinário, ele nos demonstra que o tempo passa, mas o sentimento inato naquela mensagem permanece. Ele nos conclama a não nos preocuparmos com a palavra, mas a nos preocuparmos com o sentido. Os críticos estarão por toda parte e em todos os tempos, mas quando revestidos de uma fé, quando compreendendo e aceitando o que o Cristo pede para nós, a diferença é muito grande. Eu me recordo, já há mais de 10 anos, quando tive a oportunidade, nessa última década, de visitar muitas casas espíritas no Brasil e fora do Brasil, tive a oportunidade de aprender muito em cada canto que fui, com histórias que ouvi, com comentários que ouvi e apreciei, e eu pude perceber que, mesmo estando em culturas diferentes, idiomas diferentes, meios sociais diversos, o Cristo é sempre o mesmo. Mesmo que as religiões procurou ao máximo dificultar as pessoas a ter acesso a este Jesus. Jesus, por assim dizermos, ele se tornou uma pessoa presente na vida da população em massa de aproximadamente 500 anos para cá. Quando estudamos, por exemplo, Martim Lutero, o grande reformista alemão, nós percebemos que um dos seus sonhos foi fazer com que a Bíblia
fosse traduzida, em especial o Novo Testamento, para a língua alemã, porque as pessoas iam até a igreja, ouviam a leitura e o comentário em latim, saíam da igreja sem entender nada e, na maioria das vezes, davam ênfase ao Velho Testamento. E ele falou, não pode ser assim. Nós precisamos mostrar o Cristo para o povo. E ele mesmo, Martim Lutero, além de um sacerdote, também um professor universitário, ele só teve acesso ao Novo Testamento porque um superior a ele, gostando muito dele, deu a ele o Novo Testamento, porque nem ele tinha conhecimento daquele livro. E nós percebemos que isto foi aproximadamente em 1500, não faz tanto tempo assim. Nesses últimos 500 anos que estamos tendo o privilégio, a honra de termos o ensinamento de Jesus. Lógico que em todas as épocas houveram as pessoas que tinham acesso ao Novo Testamento. Nós vemos o próprio Espírito de Emmanuel em várias existências narradas por ele mesmo através do livro Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, ele contando a respeito do estudo minucioso que ele teve a oportunidade de fazer. No livro Renúncia, por exemplo, melhor dizendo, ele dava aulas para Alcione, interpretando lindamente os versículos do Novo Testamento, na condição do padre Damiano. Então nós percebemos que sempre houveram personagens que tinham acesso, mas a população em si, a grande massa popular, não tinham acesso a Jesus, não compreendiam, tinham religiosidade, mas como não falavam a língua do povo, como não estava traduzindo para o acesso facilitado, lembremos que naquela época nem todas as pessoas sabiam ler o seu próprio idioma, quanto mais o latim, por exemplo, uma língua muito específica e que até hoje é vista e respeitada muito na Igreja Católica, por exemplo. Uma outra nuance desta mensagem toda que nós lemos de Emmanuel, falando dos evangelistas. Ele nos diz assim em determinado ponto, olha, às vezes preocupamos muito com a palavra que está em Marcos, em João, em Mateus, em Lucas, mas devemos, em verdade, nos preocuparmos mais com a essência. É esquecermos um pouco a forma e nos preocuparmos mais com a essência. Às vezes brigamos muito, mas olha, tal palavra, mas é aquela outra. E esquecemos de compreender o nosso real propósito do que é ser cristão. Brigamos muito entre nós, de um cristão para com outro, de um espírita para com outro, e esquecemos que é através da unidade, não dizemos aqui de aceitarmos tudo o que o outro diz, porque às vezes a pessoa pode estar revestida de má vontade, de preguiça intelectual, de ociosidade espiritual e de um caráter duvidoso de moralidade. E às vezes nós permitimos que este tipo de pensamento infiltre em determinada segmentação religiosa e aquilo leva a um desgaste muito grande. Mas estamos dizendo sim que é somente através da união sadia, em que não vamos tolher o livre pensamento, não vamos tolher o livre agir, não vamos tolher o livre bom senso, mas é através da união que nós conseguiremos fazer mais do que já temos feito. Enquanto formos individuais, enquanto formos isolados, a mensagem ficará refém dos grupos sem o diálogo e sem a conversa. É um tema que estamos tendo a oportunidade de, aos pouquinhos, averiguarmos mais e mais. E no vídeo que vem, nós vamos ver um assunto que eu gosto muito e muitos que estão me acompanhando também apreciam, que é a missão de Paulo. Mas hoje o nosso assunto já se esgotou e vamos agora para os nossos recados. O primeiro é a ajuda que nós pedimos ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade.
Todos os livros de minha autoria, as suas edições pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E hoje eu vim falar do meu segundo livro, O Poder da Liberdade. É um livro em que, aliando o conhecimento espírita com o conhecimento da autoajuda, eu convido as pessoas a um mergulhar, a uma introspecção sobre os mais variados assuntos que estão ligados diretamente com a nossa essência. Você poderá adquirir esta obra ou as minhas outras através da loja virtual, loja-acaminhodaluz.com.br. A sua ajuda ela é muito importante para continuarmos com as nossas atividades. Ao encerrarmos o vídeo de hoje, rogamos a Jesus, o nosso divino amigo, o nosso divino mestre, que possa nos amparar, nos proteger, nos iluminar, que a continuidade de nossa semana possa ser de muita paz, que a mensagem do programa de hoje possa penetrar em nossos corações, promovendo uma transformação ético-moral. Até o próximo programa.